Nós estamos com uma temática maravilhosa, especial. Foi dada a minha incumbência de falar um pouco sobre casamento e sobre o que Deus espera de nós no casamento, na vida dois, o que Deus revela por meio da sua palavra. Essa é a incumbência que eu tenho essa noite e eu vou tentar, prometo que eu vou tentar. Não é uma tarefa fácil nós termos que extrair das Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor tem dado a famílias. Até porque, se você senso comum é que não tem um segredo para o casamento. O senso comum é que não tem uma receita para o casamento. Então, eu guardo para mim sempre a premissa do que é o seguinte: se eu estiver aconselhando alguém, eu nunca digo faça como eu faço lá em casa, porque lá em casa é a Solange, na sua casa não é a Solange, lá em casa é o Marcelo e na sua casa não é o Marcelo. Então, se eu falar faça como eu faço lá em casa, pode ser que dê certo, mas pode ser que dê uma bagunça. São mundos diferentes, são perfis diferentes, são personalidades diferentes, são comportamentos diferentes, são formas de compreender diferentes. E nós percebemos que, enquanto famílias, a união de dois seres compreende duas culturas totalmente diferentes. Acredito eu que a grande massa aqui é de casados, estou certo, né? A grande massa é de casados. Então vamos lá. Você entende que a pessoa que você escolheu para casar, via de regra, Bárbara, você está aí? A Bárbara e a Miriam. Olha só. Meu Deus, faz olho nisso. Não me querem nosso. Veja, a próxima vez que eu vi a Bárbara, ela não estava nem nesse continente, estava em outro continente. Veja, você percebe que a pessoa que você escolheu é muito diferente de você? Via de regra, né? Pode ser que haja algum casal aí que é idêntico, mas é muito raro. Eu acredito que é muito raro. A grande esmagadora maioria de nós escolheu pessoas muito diferentes de nós. A gente trabalha com a premissa e a gente tem o senso comum de que os opostos se atraem, né? Mas o problema é lidar com esse oposto todo dia. Se atrair é fácil. O problema é lidar com esse cara diferente, atrapalhado, falastrão ou menos que não fala. Essa pessoa que parece que é de um mundo totalmente diferente. Isso é desafiador, é muito desafiador. Talvez por isso, irmãos, talvez também por isso, nós estamos vendo uma falência do casamento cada vez maior na nossa sociedade. As pessoas estão se tornando com hábitos de não suportar o outro, elas estão com muita dificuldade de suportar pessoas. A gente percebe que a cultura está mudando drasticamente, os valores da sociedade estão mudando drasticamente, as amizades estão mudando, as culturas estão mudando, a forma de ver relacionamentos está mudando, a forma de enxergar casamento está mudando. Quando você acha um casamento como esse meu de 30 anos, é raridade. Vamos fazer um termômetro aqui. Quem mais tem 30 anos de casado aí? Você está próximo, né? 28, está ali. Quem tem mais de 25 anos de casado? Tem 3. Quem tem mais de 20 de casado? Tem mais um. Quem tem acima de 15? Opa. Acima de 10? Acima de 5? Acima de 2? Tem muito recém-casado acima de 1? Casamentos perenes, casamentos longevos são cada vez mais difíceis da gente achar. Não apenas próximos de nós, mas você vai ver isso entre artistas, entre celebridades, entre a sociedade como um todo. Parte, talvez, dessa questão esteja no fato de que as pessoas estão entendendo o casamento à sua maneira e as pessoas não estão dispostas a suportar uns aos outros por muito tempo. As pessoas estão mudando a forma de ver casamento. Por exemplo, um tipo de casamento que está aparecendo por aí é um casamento aberto. Casamento aberto eu sou casado com você, mas eu fico com quem eu quiser.
Aí tem outro tipo de casamento que está nascendo por aí, assim, eu até te suporto, mas uma vez na semana. Então você dorme na outra casa, eu durmo nessa casa, e uma vez por semana a gente se encontra para dizer, não, a gente ainda está junto. Isso é um tipo de casamento que está nascendo por aí. Tem um outro tipo de casamento, é o meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro. Tem um outro casamento, ou seja, se a gente for falar sobre tipos de casamento, a gente vai achar muito jeito de casamento. Mas esse não é o casamento cristão, não é o casamento à moda de Deus, não é o casamento à luz da Bíblia, não é o casamento ideia de Deus. Então, quando eu preparava alguma coisa para trazer para vocês, eu me esforcei para pensar numa frase que simbolizasse o casamento. E eu pensei da seguinte forma, vamos ver se você concorda comigo. O que é o casamento? O casamento cristão é uma união regida por princípios bíblicos e amparada por Deus, sua palavra, sua graça e sem prazo de validade. Vocês concordam com essa? Você colocaria alguma coisa a mais aí? Não. Mas mais ou menos é isso, né? O que é um casamento à luz da Bíblia? É um casamento que é regido por princípios bíblicos. O casamento não é o que eu acho que ele seja. O casamento é o que Deus diz que ele é. O casamento não é o que a sociedade diz que é casamento. O casamento é o que Deus diz que é casamento. Casamento não é o que o marketing diz que é. O casamento é o que Deus diz que é. O casamento não é o que os gurus, psicólogos ou sei lá de que área for das ciências dizem que é. O casamento é o que Deus diz que ele é. Esse é o casamento cristão. Porque se nós resvalarmos ou sairmos da métrica, da trilha de Deus do que seja casamento, nós vamos encontrar muito tipo de relacionamento com muitas formatações e com ideologias que não têm qualquer amparo bíblico. Veja que eu vou te dar uma informação que talvez você já saiba. Tem muita gente que não é crente, mas vive um casamento maravilhoso. Concorda comigo? Por quê? Porque de alguma forma ele estabeleceu para o casamento dele princípios cristãos, princípios bíblicos, e ele vive um casamento bom, mesmo não sendo crente. Talvez ele nem tenha dado por si consciência do tão embasado biblicamente é o casamento dele. No entanto, ele está regido por certa fidelidade, amor, serviço, cumplicidade, compromisso, responsabilidade e outros mais que a Bíblia rege como base do casamento. E essa pessoa talvez nem conhece Deus, não conhece o Cristo que nós conhecemos e não frequenta as nossas reuniões e não sabe, não aprendeu com a palavra como nós aprendemos, mas de alguma forma ele herdou da cultura ou de alguma forma princípios niveladores das Escrituras e está dando muito bem para eles. O que nós podemos extrair, irmãos? Você não precisa ser crente para que o seu casamento ele tenha princípios bíblicos. Você vai conhecer muita gente que não é cristão e ele segue princípios bíblicos e está dando muito bem aquele casamento. Agora, estranhamente, isso me deixa estupefato, muito estupefato. É o fato de que há muitos crentes que não vivem o que a Bíblia diz. Isso é estranho, porque se há não crentes vivendo base bíblica e dando certo o seu casamento, é muito estranho que hajam crentes que não têm base bíblica no seu casamento. Crentes, eu me lembro de ter feito um casamento uma certa vez, já tem um bom tempo isso, uns 10, acho que uns 15 anos isso. Nós fizemos um casamento na igreja e os noivos, a moça conhecia muito bem, filha de crentes, conhecia os pais muito tempo de igreja, conhecia muito bem toda a família, conheço ainda muito bem. O noivo eu não sabia quem era, eu estava conhecendo pela primeira vez. E o casal me procurou e falou: pastor, você faz o casamento? Faço o casamento. E aí o noivo falou assim: pastor, eu queria fazer aquele casamento que é religioso com efeito civil, o senhor faz? Eu falei: posso fazer. Você sabe como é que funciona? Ele falou: sei. Como funciona? Tem uma ata que o escrivão do cartório te passa, você concorda isso com os seus dados, os dados do pastor da igreja, e você tem perante a lei 90 dias para validar, ou seja, você entrega pós-casamento lá no cartório. Aí, quando entregue, é que o seu casamento está validado. Antes disso, é como se fosse um test drive. E aí o que acontece?
que aconteceu na verdade? O rapaz, ele fez de caso pensado, ele não queria ficar casado. Nos 3 meses que nós conversamos, ele não entregou a ata, ele escondeu a ata, ele ludibriou a moça, e depois de 3 meses ela foi trabalhar, e quando ela voltou para casa, não tinha móveis, não tinha casa, não tinha marido, e não tinha nada. Ele a usou por 3 meses, depois foi embora. Isso me fez pensar que, infelizmente, dentro da igreja também tem muita gente que não segue princípios cristãos. E porque não segue princípios cristãos e bíblicos, os casamentos estão falidos. Um dado que talvez você já tenha, mas eu preciso dizer: você sabe que dentro da igreja, dentro da cristandade, a falência de casamentos e divórcios é idêntico, se não maior, do que fora da igreja? Isso é estarrecedor, porque há 20, 30 anos atrás, nós da igreja, orgulhosamente nós dizíamos: não, o crente casou para ficar para sempre. O crente casou uma vez para nunca mais descasar. E nós nos orgulhávamos disso, porque é isso que a Bíblia diz: o casamento é uma vez só e uma vez para sempre. Mas hoje os divórcios dentro da igreja estão tão grandes ou maiores do que fora da igreja, o que significa que há muita gente dentro da igreja que não segue princípios cristãos para o seu casamento, não trouxeram Deus para dentro da sua casa de verdade, e de alguma forma esses casamentos são falíveis. E eu não estou dizendo aqui, ou inflexivelmente, que não possa acontecer algum episódio do indivíduo dentro ou fora da igreja perder o seu casamento, uma traição, uma questão indesejada, a quebra da aliança, e você tem que reconstruir a sua vida. Essa é uma dinâmica que o pastor vai cuidar, as exceções. Mas dentro da igreja já não é uma exceção o falimento ou a falência de casamento, já está virando regra. Então, vir a uma conferência falar sobre casamento é muito precioso, porque ajuda a nos olhar com os olhos de Deus, a cosmovisão de Deus, para que nós não sejamos comparados com o mundo no que tange a viver um casamento à luz da Bíblia. Nós precisamos disso desesperadamente. Os nossos filhos precisam disso desesperadamente. Os nossos casais precisam disso desesperadamente. Bem, além da declaração que eu trouxe para vocês sobre o que seja casamento, vou repetir: casamento cristão é uma união regida por princípios bíblicos e amparada por Deus, sua palavra, sua graça e sem prazo de validade. Ou seja, não é uma previsão de acabar, não deve acabar, certo? Além dessa declaração, eu trago para vocês, eu queria que vocês me ajudassem a pensar nos componentes do casamento. Quais são os componentes que fazem um casamento cristão sólido, verdadeiramente bíblico, um casamento que vai perdurar, um casamento à luz de Efésios 5, que seja um casamento à moda de Deus, um casamento que reflete Deus, um casamento que mostra o céu, um casamento que faz com que quem nos olhe de fora para dentro veja Deus, Cristo em nós, e não apenas nós. Que casamento é esse? Então vamos lá, queria que vocês me ajudassem. Componentes desse casamento. Primeira coisa que eu preciso dizer: o casamento, o primeiro componente é entre um homem e uma mulher, biblicamente falando. Então não existe casamento cristão à luz da Bíblia que não seja com esse componente previsto, com essa premissa: um homem e uma mulher. Ah, pastor, se você falar isso é homofobia, ou se você falar isso vai contra os conceitos da cultura moderna e pós-moderna. Eu posso estar em desacordo com o que o mundo pensa, mas eu preciso estar em acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que um casamento cristão é entre um homem e uma mulher. Amém? Ofendo você falando isso? Não? Posso falar? Segunda coisa que a Bíblia diz, ou que a gente pode colocar como componente de um casamento, eu preciso que você me ajude a pensar: amor sacrificial. Esse é um componente primário, um dos componentes primários de um casamento. Para você que está pensando em casar, ou que é recém-casado, ou tem só o primeiro aninho de casamento, Deus abençoe a sua vida, né? Vai ter muita água passando embaixo dessa ponte. Mas veja, amor sacrificial é primordial, porque o amor que nós estamos ouvindo dizer nas músicas, você já ouviu
o Titãs falar: o acaso vai. É Titãs isso. Aí você ouviu alguém dizer assim: follow your heart, siga o teu coração. Ou você ouviu as músicas dizendo que você deve seguir o teu coração. Mas o texto sagrado, a Bíblia, vai trazer para nós que o amor que nós estamos vivendo, ou devemos viver dentro do casamento, é um amor sacrificial. Não tem nada a ver com o sentimento. Na verdade tem. O sentimento é consequência desse amor, e não o contrário. O que significa isso, pastor? Significa que o amor que a Bíblia diz, o amor de Cristo pela igreja, eu estou tomando como base Efésios capítulo 5, o amor de Cristo pela igreja, que é o amor que se doa, que escolhe dar a sua vida por, é o amor que Deus escolheu para dentro do casamento. Então não é um amor que está baseado meramente no que eu estou sentindo. Talvez por isso as pessoas estão se separando tanto. Eu não sei, pastor, se o senhor tem recebido muita gente no teu gabinete, mas todas as vezes que eu recebo alguém no gabinete pastoral que quer se separar, a pessoa diz assim: pastor, a gente vai, é difícil vir junto, né? Sempre quando vem, já vem esmigalhado. Mas quando aparece os dois juntos, ou uma das partes dizendo: pastor, nós vamos nos separar, normalmente as pessoas se declararam, deve estar em algum lugar isso escrito, irmão, porque as pessoas dizem assim: pastor, a gente quer se separar. Por que, irmão, você quer se separar? Porque a gente tem incompatibilidade de gêneros. Essa é a frase, eu não sei se eles acharam isso, mas essa é a frase. Deve estar no Instagram de alguém, algum famoso. É incompatibilidade de gêneros. Aí eu pergunto: o que é a incompatibilidade de gêneros? Alguém me dá uma dica? O que é incompatibilidade de gêneros? Eu digo para você o que é incompatibilidade de gêneros. Incompatibilidade de gêneros é o indivíduo dizendo assim: eu não quero, não me submeto, não estou afim, não me humilho ao que Deus diz que eu devo fazer, não quero ceder, não quero, e porque eu não me movo, porque eu sou inflexível quanto ao que a Bíblia diz, eu prefiro acabar esse casamento. É isso. A pessoa, quando diz para você assim, há uma incompatibilidade de gêneros, ela está dizendo assim: eu não quero ouvir Deus falar no meu coração para perdoar, eu não quero dar uma chance para o outro se mostrar, eu não quero oferecer um amor que se doe, eu não quero orar mais por esse casamento, eu não quero mais me juntar para... Irmãos, deixa eu fazer uma pausa para dizer para você uma coisa espetacular que talvez você já saiba, mas eu preciso dizer. Há um poder de Deus, há uma graça de Deus, há um milagre de Deus, há algo sobrenatural que acontece quando um homem, uma mulher e os seus filhos se juntam para orar ao Deus Todo-Poderoso. Há algo que você não pode explicar, há algo que não dá para conceber, não dá. E eu desafio você, se o teu casamento está acabando, se você conhece alguém assim, ou se você está vivendo um trauma, ou cicatrizes, ou dores, ou o que seja no teu casamento, a unir um homem, uma mulher, e se tem filhos, reunir os teus filhos e chamar Deus para conversar, para você ver o que vai acontecer. Porque quando nós nos voltamos a orar e a falar com Deus, de coração aberto para a mudança de Deus, Deus vai fazer coisas excepcionais. Excepcionais. Eu queria desafiar você a fazer isso, desafiar você de verdade, não apenas para casamentos que estejam abalados, talvez tenha alguém aqui, mas para questões domésticas também. Pensa, se você diz assim: estou pensando em mudar do meu país, ou estou pensando em mudar de cidade, ou estou pensando em fazer um grande investimento, ou estou pensando se tenho filhos ou se não tenho, não sei qual que é o teu planejamento familiar, mas antes de você fazer, porque crente tem uma mania, que é só o sangue de Jesus, crente vai e faz e depois chama o pastor para orar por aquilo que ele fez. É isso que os crentes fazem. Desculpa, pastor, aqui não, só na missional. Lá na missional é assim que acontece. Os crentes não planejam com Deus a mesa. Os crentes fazem o seguinte: eu vou fazer, depois que eu fiz, até para
casar, irmão, o crente não fala com Deus. Ele vai lá, arruma uma mulher, um homem, uma tranqueira, desculpa. E aí depois ele vem e fala, pastor, ora, porque não está legal meu casamento. Foi você que arrumou isso aí. Foi você que arrumou isso aí. Você não falou com Deus sobre esse negócio. Você não disse Deus quem é a pessoa. Você não disse Deus quem é. Não, você foi lá e arrumou. E aí depois você vem com esse pacote de maldades, joga no peito do pastor, que o pastor ora que meu casamento não está legal. Aqui não, pastor, lá no missional. É assim que as coisas acontecem. Mas a estratégia de Deus para a vida 2 não é você ir fazer o que te dá na telha e depois trazer para Deus dar um jeitinho, como se Deus fosse borracheiro de segunda recalchutando o seu pneu velho. Deus não é esse cara. Deus é o oleiro que pega o barro que não tem utilidades e põe na olaria e faz o vaso. Ele não vai pegar o que você deu conta de fazer para vir tampar e pôr remendo naquilo. Por isso que o meu desafio para nós é, primeiro, conversa com Deus sobre as suas questões domésticas. Não importa qual seja, reúna a sua casa, converse com a sua casa, vamos orar a respeito desse negócio. Eu tenho uma experiência gloriosa com isso, já disse algumas vezes, não sei se já disse aqui. Nós estávamos comprar uma casa, um apartamento, estava no aluguel, e a dona do meu apartamento pediu o apartamento. E os meus filhos eram bem pequenos, o Léo tinha 2, 3, 4 anos, não mais que isso. E aí nós começamos, eu e a Solange, a procurar apartamento e não achávamos. Nosso orçamento não encontrava formas de ficar com a mesma qualidade de vida com o orçamento que nós tínhamos. E nós começamos a entrar em desespero. Bate, não acha nada. Um dia nós voltamos para casa, a Solange chorava muito porque não achávamos nada para resolver a nossa situação dentro de uma coisa ideal. E nós paramos o carro numa praça e chorávamos. E aí ela falou assim, não temos mais nada para fazer, o que a gente vai fazer? Eu falei, temos sim. O que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos falar com Deus. Nós fomos para casa, nós conversamos com os meninos, eles eram pequenininhos, e eu disse assim, vamos orar? Pelo que a gente vai orar, pai? Porque nós temos que sair desse apartamento. Pai, eu não quero sair daqui. Fala com Deus, eu não consigo resolver isso. E aí eu desafiei os meus filhos, falei assim, fale com Deus, nós vamos falar com Deus. E o Léo falava assim, pai, eu queria ficar pelo menos nesse mesmo bloco. Eu falei, fala com Deus. E o Vinícius dizia, pai, eu gosto da piscina, eu não queria sair daqui. Fala com Deus, isso é com Deus, não é comigo. E eu não tenho grana, meu orçamento não dá. E nós começamos a orar. Nós oramos 2 ou 3 meses, eu não lembro. Todos os dias nós reuníamos a família e orávamos, Senhor, nós queremos a nossa casa, a gente não tem grana, e o orçamento está apertado, e a gente quer uma coisa ideal. Nos teus, Senhor, dá um jeito, Senhor, ajuda a gente. Um dia eu estava descendo no meu apartamento, eu morava no 10º andar, e eu desci para ir comprar alguma coisa, não sei, e o zelador me interpelou. Eu nunca tinha falado com o zelador, chama Zezinho. Aí o Zezinho falou assim, Marcelo, você não quer comprar um apartamento? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Então, porque o apartamento do 15º está vendendo. Eu falei, eu sei, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para alugar, o que eu tenho que comprar? Eu não tenho. Tá bom, mas se eu fosse você, eu ia ver. Irmão, quando ele falou desse jeito, eu falei, eu acho que Deus está falando comigo. Eu acho que Deus está falando comigo. E eu peguei e falei assim, tá, qual que é a informação? Eu falei, olha, eu não tenho todas as informações, está na imobiliária tal, lá na saúde, vai lá, mas se eu fosse você, eu iria. Irmão, eu nunca tinha falado com ele, e Deus estava me sacolejando, dizendo assim, você não está falando comigo, eu tenho respostas para te dar. Eu fui até a saúde com a Solange, e nós entramos na imobiliária, que nem 2 doidos. Eu falava assim, o que a gente vai fazer aqui? A gente não tem dinheiro, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, mas a gente veio. Nós entramos, quase desistimos, mas nós entramos na imobiliária. Quando nós entramos, a secretária falou assim, pois não. Eu falei, olha, eu vim ver um apartamento assim, assim. Ah, legal, aqui condomínio, aquele condomínio. Deixa eu falar para o senhor como é que funciona. O senhor vai deixar quase 10 mil reais de sinal, a gente faz o contrato. Depois, se o senhor desistir, o senhor perde esse 10 mil. Eu falei, não faz sentido nenhum para mim. Se eu não tenho para aluguel, eu vou dar 10 para perder. Você é doido? E ela falou assim, olha, é assim que funciona. Se o senhor quiser bem, se o senhor não quiser, tudo bem. Eu falei, então vamos embora. Estamos no lugar errado. Quando eu disse vamos embora, ela falou assim, mas antes do senhor ir embora, deixa eu falar com o meu chefe,
que ele falou que não é para deixar ninguém sair antes de falar com ele. Eu falei, tá bom. E ela entra para falar com o chefe, eu fiquei com a Solange, assim, o que a gente está fazendo aqui, filha? Vamos embora, 10 mil reais para jogar fora, vamos embora. E a gente está confabulando se vai embora, se fica. Ela volta com o olho arregalado e diz assim: Marcelo, eu não sei o que aconteceu, mas o meu chefe me disse uma coisa que eu nunca ouvi. O que ele disse? Ele disse: vende para esses caras de qualquer jeito. Aí eu falei: mas o que é o de qualquer jeito? Ela falou assim: eu não sei, o senhor vai fazer o contrato, o senhor não vai deixar dinheiro e o senhor vai ficar com o apartamento. Eu falei: tá bom. Assinei o contrato, sem um real no bolso, e fui para casa. Aí eu falei: tá bom, assinei o contrato, é fácil, assinar é fácil. E agora? Em casa nós continuamos orando. Na semana seguinte, o chefe da Solange falou assim: olha, saiu uma situação aqui de financiamento no Banco do Brasil, especial, é só essa semana, para o pessoal que é servidor público, não te interessa? Ela falou: qual que é a condição? Olha, 100% do imóvel, me interessa muito. Irmãos, em menos de 6 meses nós compramos um apartamento sem dinheiro. Sem dinheiro. Quando eu cheguei lá no imóvel, o imóvel que valia X, né, o rapaz lá tirou uma parte do valor para me vender. Eu fiquei assim sem entender. Eu estou tentando dizer para você o seguinte: quando nós oramos sobre alguma coisa, o céu se move em nosso favor. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei se você tem projeto do teu casamento. Mas eu preciso desafiar você em nome de Cristo Jesus. Reúna a sua casa para falar com Deus e com Deus. Vamos lá, irmãos. O tempo é pouco, até às 6 da manhã passa rápido. Veja. Quais são os componentes do casamento? Primeiro, um homem e uma mulher. Segundo, amor sacrificial. Não é amor sentimento. Amor sacrificial. Ou seja, você tem que estar disposto a se sacrificar pela vida do outro e não o contrário. Eu me lembro quando eu fui casar, eu falei com o pastor que ia fazer o nosso casamento, e ele falou assim: por que você quer casar, Marcelo? Eu falei assim: porque eu quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. E ele falou assim: você vai acabar com o casamento antes de começar, né, filho? Eu falei: mas eu não tenho direito de ser feliz? Ele falou: tem, mas esse é o pior motivo. Você não pode casar buscando felicidade. Não coloque esse peso na tua esposa. Ele não está errado, rapaz. Você tem que casar para sacrificar-se pelo outro, para que o Deus de toda graça ajude vocês na tal felicidade. Casar querendo ser feliz é trauma. Casar pensando em união, amor sacrificial, é o segredo dos casamentos que estão perdurando. Na busca da felicidade tem gente jogando família fora. Na busca da felicidade tem gente jogando Deus fora. Na busca da felicidade tem gente que já perdeu a vida. Amém? Terceira coisa, paciência. Quem está casado mais de 25 aí, dá para falar isso? Dá um glória a Deus bonito. Paciência, irmão. Paciência. Paciência. A senhora tem mais de 25 casado ou não? 25. É paciência ou não é? Paciência, irmão. Paciência. Você precisa de paciência. Isso é um componente muito importante. Sem isso, o seu casamento não chega ao primeiro ano, que dirá nos 25. Paciência. Mas quando eu vou nas escrituras descobrir o que é paciência, tem uma palavra grega bonita para paciência, que é hipomoné. Tá bom? Hipomoné no grego significa paciência, mas é uma paciência à luz da Bíblia, não a nossa paciência. Porque a nossa paciência aportuguesada significa frouxidão, covardia, inércia, significa você não quer fazer nada, então você vai empurrando com a barriga. Para nós, paciência é isso. Sempre que você fala para alguém que está em luta, tenha paciência, fala assim: se vira, irmão, você é como Deus. Mas a Bíblia não coloca nesses termos. Para a Bíblia, para o Deus Todo-Poderoso, paciência significa hipomoné, significa graça de Deus, capacidade de Deus para enfrentar a tribulação e transformar ela num poder de vitórias. Isso é paciência. Paciência não é senta na rede, põe o pé para cima, pede uma Coca-Cola e espera a dor passar. Não, paciência é graça e poder de Deus para transformar as adversidades em algo glorioso. O que está doendo hoje, você vai dar glória amanhã. O que está difícil hoje, amanhã você vai ser resultado. O que hoje é desafiador para você, amanhã será um tempo de você glorificar
disposto a ter paciência no seu casamento? Tem pouco aleluia para muita paciência, irmão. Você está disposto a ter paciência no seu casamento? Sem hipomoné, sem paciência, você não chega no primeiro ano, hein? O pessoal que já tem casado há muito tempo diz que tem a crise do primeiro ano. David, não é verdade? Não. Glória a Deus. Depois o pessoal falou que tem a crise dos 7. Ó, vocês sabem. Tem crise dos 7. Eu conhecia como a crise dos 5, mas já virou crise dos 7. Vamos lá, e depois tem a crise dos 10, e depois tem a crise dos 15, e depois a crise do 25. Na verdade, não tem crise todo dia. Todo mês tem uma crise para você lidar. Mas se você tiver paciência para transformar problemas em oportunidades, fraquezas em fortaleza, se você clamar ao Deus Todo-Poderoso no momento que você não está conseguindo lidar com problemas, o teu Deus vai entrar com um milagre sobre a tua vida e você vai dar glória a Deus por isso. Amém? Não importa a crise, irmão, talvez você já com 70 anos de casado, vai ter crise. Vai ter crise. Não tem como. Quem tem gente tem problema. Você só não vai ter crise se você casar com uma vaca, se você casar com um galo, porque aí você dá a comida e está tudo certo. Mas onde tem gente tem problema, irmão. Concorda comigo? Sim. Tem gente mudando de igreja, fala assim, eu vou mudar nessa igreja que aqui tem problema. Você vai para onde, irmão? Para onde você vai? Vai para o missional? Você está perdido. Lá tem mais crise que aqui. Não, eu estou pensando em mudar aqui do bairro, vou para Paris. Também tem crise em Paris. Irmão, não é um lugar, não é a geografia, não é o momento, não é porque o Lula está na presidência, não é por causa do Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Onde tem gente tem problema. E casamento é uma instituição feita de gente. E as pessoas são diferentes. Você casou com uma pessoa muito diferente de você. Você teve que juntar cultura diferente, inteligência diferente, ganho diferente, preferência diferente, cérebro diferente. Você teve que casar com alguém com educação diferente, com vontades diferentes. Você quer ver, você torce para o Corinthians, ela torce para o Palmeiras, irmão. Um torce para o São Paulo, o outro decidiu torcer para o Santos, sangue do Senhor. Você gosta de azul, ela gosta de rosa. Você prefere televisão. Em casa, por exemplo, eu tenho um sério problema, moço. Eu deito para dormir e na minha cabeça é dormir. Por que a esposa pôs uma televisão no quarto para ficar ligada a noite inteira? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Porque eu fui para a cama para dormir. Mas ela quer ver televisão. Ela falou, me faz bem ficar vendo televisão. Essa é uma luta declarada, tá? Mas não fala para Solange. Eu estou administrando, eu estou usando hipomoné para lidar com isso. Vamos lá. Quarto componente que eu julgo muito importante: flexibilidade. Alguém diz, irmão, que rigidez é coisa de gente velha e flexibilidade é coisa de gente nova. Porque eu estou com 52, tudo está travando, irmão. Está travando tudo. Mas quando eu tinha 10, 12, irmão, era uma maravilha, não doía nada, era tudo flexível. Então, se você quer manter o seu casamento, você precisa ser flexível. Isso é coisa de quem está se desenvolvendo. Quem já está travancado, parado e está pensando agora, é inflexível. Você quer permanecer num casamento duradouro? Flexibilidade. Flexibilidade. Outro sim, comunicação. Irmãos, comunicação, eu diria que, olha, está no top 5 aí das questões de casamento. A maioria das questões de casamento que eu enfrento na minha vida e no gabinete pastoral começam com uma comunicação errada. Os homens têm dificuldade de falar dos seus sentimentos, tem ou não tem? Mulheres, tem ou não tem? Quando um homem fica lá no sofá ou deitado no quarto escuro, você fala, amor, tá tudo bem? Ele falou, tá.
está acontecendo? Está tudo bem, não quero falar. Via de regra, ele está sem grana, irmão. Via de regra, acabou o dinheiro, ele não tem condição de pagar a próxima fatura e ele está em desespero lá no quarto fechado. Os homens têm grande dificuldade de falar sobre o que estão sentindo. Dinheiro, problemas, dificuldades, os homens se fecham. Quando o seu marido ficar calado, o seu namorado, o seu noivo, é porque está enfrentando um problema. Ele não sabe lidar com isso, ou ele não sabe pelo menos verbalizar isso. As mulheres, ao contrário. Ao contrário. A mulher ficou sem dinheiro, ela vai atravessar você a madrugada falando assim: e se a gente fizesse isso? Olha, mas acabou. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Olha, e talvez. E mamãe, ela vai falar. E você fala: mas tá bom, eu não sei mais. Ela vai continuar falando, porque ela tem que verbalizar, ela tem que dizer, ela tem que pôr para fora. Via de regra. Estou errado, mulheres, ou estou certo? Via de regra, não 100%, mas mais ou menos, né? Veja, nós estamos tratando de comunicação. A comunicação é um fator preponderante. Você precisa trabalhar a sua comunicação. Irmão, se eu pudesse dizer a grosso modo o que é comunicação no casamento, eu diria o seguinte: é um emissor falando para um receptor, evitando os seus ruídos. Captou? É um emissor emitindo, falando para um receptor, ouvindo, evitando ou tirando ruídos. Às vezes o ruído é o momento errado de falar. Eu me lembro da história de um pai, uma família na verdade. O filho quebrou o CD do Michael Jackson, do homem que ele amava. Era o xodó do cara. E aí ele está trabalhando. Naquele dia, naquela semana, o chefe brigou, ameaçou de mandar embora, ele bateu no carro, o cachorro mordeu ele, tudo deu errado. E o filho quebrou o CD que ele gostava muito. E aí quando ele chega, ele põe o pé para dentro de casa e a esposa diz assim: você não sabe o que o teu filho fez. Quebrou o teu melhor CD. Irmão, o que você acha que vai acontecer com essa criança? O que você imagina que esse pai vai fazer? Irmão, tem hora que não é hora de falar. A comunicação compreende, você tem que saber falar na hora certa. Não é qualquer hora que você fala de problema. Os psicólogos, aí, o pessoal que cuida de gente, diz que você quer falar uma coisa difícil, começa por uma fácil. Até o dentista faz isso. Você vai arrancar dente, primeiro anestesia, depois você arranca dente. Então, se você tem alguma coisa muito difícil para falar, comece com coisas mais suaves, ou espere o momento certo de falar. Veja, comunicação no casamento, irmãos, é preponderante. Se você não se comunica bem com o teu cônjuge, você vai ter sérias dificuldades, você vai ter dificuldade múltiplas, porque a sua comunicação está falhando. Parte da nossa comunicação está em ouvir. A gente treinou a vida inteira a falar. Olha o pastor falando. Fala. Mas ninguém, não houve um momento na escola, na universidade, na igreja que alguém disse assim: vem aqui, vou te dar um curso para você ouvir. Nunca ninguém fez isso com você. Eu acho que o seu pai também não fez isso. Vem aqui, filho, deixa eu te ensinar a ouvir. Não, isso não aconteceu com a gente, muito raramente. Mas ouvir é parte da maioria dos problemas. Você ouviu, você tem resposta. Você não ouviu, você vai ter problemas. Então, se a tua esposa está falando com você, a gente chama isso de escuta atenta, escuta ativa, como queira. Mas veja, se a tua esposa está comunicando alguma coisa, irmão, presta atenção. Isso vai te ajudar muito na solução do problema. Se o teu marido está comunicando alguma coisa, para e preste atenção. Eu me lembro de uma, não sei se é para dizer, eu me lembro de um episódio muito interessante do Eu, a Patroa e as Crianças. Você conhece isso? Eu, a Patroa e as Crianças. O rapaz chega na casa da visita reclamando que deu tudo errado em casa. Ah, minha mulher, essa mulher, não sei o quê. Aí o rapaz, para se livrar do problema, falou assim: eu vou te dar uma dica. Volta para casa e tudo que a mulher te falar, você fala assim: é mesmo? Pegou o capítulo? Essa é a dica matadora. Tudo que ela falar, você não quer ouvir, você não quer discussão. Você só vai dizer uma coisa: é mesmo? Irmão, isso é tragédia. Não faça isso na sua casa, pelo amor de Deus.
falando e resolvendo, e ele não queria ouvir. Ele só falava, é mesmo? E quando a mulher descobriu que ele era um ursinho de pelúcia sentado, que não só repetia a mesma frase, o casamento virou uma tragédia. Então esse episódio me fez lembrar, porque a solução do casamento, da comunicação, não é você achar um atalho fácil. Não tem atalho fácil para o casamento. Não tem atalho fácil para a comunicação. Você precisa parar, você precisa ouvir. Ouvindo, você sabe as saídas, e aí você vai dialogar com base no que você ouviu. Se você não pode ouvir naquela hora, programe para falar num outro momento, mas tenha tempo de qualidade que você possa dedicar ao problema que foi levantado. Se você não parar para fazer da sua comunicação uma comunicação eficaz, você vai ter que administrar graves problemas depois. Tem casamento perdendo, tem amigos perdendo, tem trabalho perdendo, tem relacionamentos indo para a situação ruim, porque não tem uma comunicação eficaz. Você imagina se o pastor, irmão, fizesse isso com os crentes que veio falar com ele. Pastor, sentou na sala pastoral com problemas e fala, é mesmo? Você consegue imaginar o problema que você teria se o pastor fizesse isso com você? Pastor, meu casamento está acabando, meu marido agora desviou da igreja, agora ele me bate todo dia, e o pastor fala, é mesmo? Aí você fala, não, estou pensando também em fazer a mesma coisa, pegar um cabo de vassoura e descer na cabeça dele, falar, é mesmo? E vai empurrando, não faz sentido. É preciso que você tenha uma audição excelente para ouvir os problemas e você resolver problemas. Amém, irmão? Amém. Amém. Isso é mais difícil para o homem do que para a mulher, né? Mas é difícil, mas nós precisamos fazer. Beleza? Outra coisa que eu vejo como componente do casamento: perseverança. Irmão, perseverança é chave. Ou você se reveste de graça de Deus para passar problemas difíceis e desertos nos relacionamentos, para você perseverar. Perseverança é uma qualidade cristã, está dentro do fruto do Espírito. Alguns de nós talvez tenham dificuldade com perseverança, mas se você for ao Deus de toda a graça, Ele vai dar para você capacidade para ser perseverante. Amém? Outro sim, adaptabilidade, adaptação. Casamento, você tem que se adaptar. Eu não sei por que algumas pessoas, quando casam, querem que o outro seja exatamente igual a ele, né? Tem que torcer para o mesmo time, tem que fazer as mesmas coisas, tem que, e na verdade, essa é a maior falha do casamento. Você não consegue transformar o outro em você, porque quando você conheceu o outro, ele era diferente de você. Amém? Tem uma palavra que a gente usa sempre em casamento, que é interdependência. Você conhece a palavra? Interdependência. Pastor, o que é interdependência? Interdependência é o seguinte, irmão: você poderia viver sozinho a vida toda, com seu dinheiro, com as suas coisas, mas você escolheu alguém para compartilhar a vida. Isso é interdependência. Dependência é você ser dependente de alguém. Independência é você não depender de ninguém. E interdependência é você escolher partilhar a vida com alguém que está junto com você. Isso é casamento. Outro item que eu vejo aqui como componente do casamento é servir. Servir, né? Parar de vez em quando, os homens vão bater no final, mas de vez em quando você parar para lavar aquela louça, né? Você parar para compartilhar alguma coisa, servir, né? É importante você compartilhar. O pessoal diz que essa é uma das linguagens do amor. Você já perguntou para o teu cônjuge qual que é a linguagem do amor deles? Né? Porque talvez seja exatamente servir, serviço, trabalhar junto, fazer coisas juntos, né? C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto demais. O C.S. Lewis diz que pessoas casadas que permanecem casadas são pessoas que são amigos. Porque se você não for amigo da tua esposa, amiga do teu marido, você vai perdê-lo. Essa relação não vai se perdurar. O ideal é que vocês façam coisas juntos, porque isso vai fazer de vocês brotar uma amizade. Tem gente que, a maioria de nós, quando casou com alguém que você fez uma amizade. Não foi assim que aconteceu? Quando você se relacionou com alguém, nasceu de uma amizade. Você não encostou lá na 25 de março, estava comprando flor junto com alguém e falou: quero casar com você. Não foi assim. Não foi assim. Não foi na saída da igreja que você esbarrou com alguém
no pé alguém e falou: você não quer casar comigo? Não foi assim que aconteceu. Nós casamos com alguém que nós nos aproximamos, nós admiramos, nós vimos coisas positivas, nós idealizamos uma vida junto e nasceu uma amizade. Essa amizade fez o casamento. Só que alguns de nós, como casamento, estão perdendo a amizade. Nós não somos mais amigos. Talvez você tenha amigos no teu trabalho, talvez você tenha amigos na faculdade, talvez você tenha amigos na igreja, mas a tua esposa é a tua maior amiga. O teu marido é o teu maior amigo. Precisa ser. Certo, irmãos? Vamos lá. Componentes para o casamento: humildade. Componentes para o casamento: compromisso, responsabilidade. Compromisso e responsabilidade. Componente para o casamento: fidelidade. E há um componente que eu coloquei aqui, irmãos, que é muito importante: perdão. Perdão é importante. Há pessoas que estão desistindo do casamento porque não decidiram perdoar um erro, uma falha e um fracasso. E nós somos pessoas falíveis. Talvez mesmo os fracassos ou pecados ou questões que nos atingiram, o casamento tem que ser o lugar do perdão. Eu me lembro de um pastor que me dizia, irmãos, que a nossa casa é o lugar para nós permitirmos os nossos filhos errarem. Porque se você não permite o teu filho errar, tudo que ele faz de errado, ele sofre uma grande penitência, vai ser muito difícil de aprender alguma coisa, porque é errando que ele aprende. Então, às vezes, o teu filho, a tua casa, esse é um ambiente seguro para lidar com perdas, seguro para lidar com fracassos, seguro para lidar com derrotas. Eu perdi meu trabalho, mas aqui em casa é o lugar do perdão para nós recomeçarmos. Eu estou perdendo o estímulo de viver. Eu estou com dificuldade de enxergar as coisas na vida. A nossa casa, o nosso lar é o porto seguro onde Deus nos deu para exercitarmos o fruto do Espírito, entre eles o perdão. Vocês estão comigo ainda? Está muito pesado? Dá para falar? Me segura mais algum. Quanto tempo tem? Mais uns 2 minutos? Mais uns 10? 10 minutos? 10 minutos. Veja comigo, irmãos. Eu escolhi alguns textos. Eu não vou pregar sobre eles, mas eu preciso embasar um casamento à luz da Bíblia. Eu queria que você me acompanhasse muito rapidamente. O primeiro deles, se você puder abrir comigo, está em Salmo 127, verso 1. Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Quando nós falamos da declaração do casamento, uma declaração, nós dissemos que um casamento é uma união embasada, amparada pelo próprio Deus. E aqui está a base para isso. Veja, você pode e você precisa trabalhar com respeito ao seu casamento. Às vezes eu aconselho pessoas que dizem assim: pastor, eu acho que eu vou no monte orar e fazer campanha para o meu casamento. Aí eu digo: ok, mas o que teu casamento está precisando? Que ele tá fazendo? Você vai fazer uma campanha de oração para o teu casamento. Então, pastor, a gente não consegue se falar em casa, eu não consigo perdoar os erros da minha mulher, eu sou muito bruto também, pastor. Então, você não precisa de oração, você precisa mudar seu jeito. Simples assim, é papo, é preto no branco, é papo. Irmão, tem gente indo orar para Deus mudar coisa que é para você fazer, não Deus. A sua mulher reclama que você não é romântico, aí você está fazendo campanha para ser romântico. Você está ouvindo o Amado Batista para ser romântico? O que você está fazendo? Ouvindo o Fábio Júnior para ser romântico? O que você está fazendo? Você tem que tomar uma decisão, não é ir falar com Deus sobre isso. São coisas que você precisa fazer. Irmão, acho que o Amado Batista foi demais. Peguei pesado. Vocês nem sabem quem é esse cara, sabe? Um ou outro, os mais velhos sabem quem é o Amado Batista. Tem coisas que são nossa responsabilidade. Não adianta você ir orar para isso não, irmão. Fazer jejum. Pastor, estou fazendo jejum de 7 semanas. Para quê? Para me tornar mais amoroso com a minha mulher. Irmão, com vergonha no cara, começa a ser amoroso com a sua mulher. Toma atitudes que provem, porque o amor, eu disse para vocês, não é sentimento, é escolha. É você que tem que tomar decisões salutares com respeito a esse casamento. Não é ir orar a respeito disso.
Não é ir falar com Deus sobre coisas que você tem que mudar. Por exemplo, você marca e nunca chega na hora. Vou falar com Deus porque eu estou muito indisciplinado. Irmão, vigia. Marca e se comprometa, dê valor aos seus compromissos. Não é falar com Deus sobre coisas que você tem que mudar. A mulher da mesma forma, não há coisas que você tem que orar, que você tem que mudar. Mas esse texto fala de coisas que eu não posso fazer, só Deus. Um coração que não consegue perdoar, um problema que está acima da minha capacidade humana, das minhas decisões, das minhas ações. Isso é coisa que eu tenho que ir a Deus. É por isso que a gente é crente, irmão. Porque tem coisa que eu posso fazer, mas tem coisa que só Ele pode fazer. E aí eu venho à igreja e falo: Senhor, eu não consigo mudar o coração do meu marido, eu não consigo mudar o coração da minha mulher, mas eu sei que o Senhor entra lá e faz essa mudança. Agora é a hora de você falar com Deus da graça. Agora é a hora de você falar: Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor que edifica a minha casa. Nesse sentido, não é inverter o texto e você falar: Senhor, tem coisas que eu posso fazer, mas eu estou com muita preguiça, então vai lá e dá um jeito. Não, irmãos, Deus não é alguém que vai fazer por capricho o que você pode fazer. Não vai. Deus não se moverá 1 milímetro naquilo que você pode fazer, mas Deus entrará com graça quando o inferno se levantar contra você. Deus vai mandar anjos para circundarem a sua volta quando você não tiver forças. Quando o inferno se levantar, Deus se levantará em teu socorro. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmão, pensa comigo, por favor, pensa comigo. O diabo, nosso adversário, é um ser milenar, é um ser espiritual, é um ser inteligentíssimo. Concorda comigo? Concorda comigo? Irmão, olha que detalhe interessante. Quando você olha para o rosto da tua esposa, você já sabe se está agradando ou desagradando. E às vezes nem precisa olhar. Quando ela fala o teu nome completo, você já entendeu, deu ruim. Se ela fala: amor, dá um pulo aqui na cozinha, você fala: agradei, está tudo certo. Aí você chega todo ok, tá aqui. Mas se ela falar: Marcelo, vem aqui, você fala: meu Deus, eu fiz alguma besteira. Você consegue detectar no tom da voz que você tem alguma coisa errada. Você consegue detectar nas feições do rosto. Quem tem filho adolescente aqui? Você já não viu o teu filho adolescente entrar no quarto, fechar a porta e ficar trancado e você fala: opa, ele não é assim, tem alguma coisa errada com esse rapaz, com essa moça. Aí você vai atrás, pega no colo, conversa um pouco e descobre que talvez tenha sofrido um bullying na escola, que talvez tenha sofrido uma decepção amorosa, ou talvez alguma coisa não está bem, e aí você corrige porque você percebeu alguma coisa. Irmão, se nós, seres mortais, somos assim, você acha que o diabo precisa do quê para nos conhecer? O diabo sabe a tua fraqueza, o diabo sabe a tua força, o diabo sabe aonde você está fácil de pecar, o diabo sabe como matar teu casamento, o diabo sabe como acabar com a tua vida espiritual. Ele sabe, ele só não faz porque sobre você está o sangue de Jesus. Ele sabe as estratégias para entrar e acabar com você, mas Deus não deu para ele esse poder, porque os anjos de Deus estão à sua volta, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, porque os céus trabalham para que os santos herdem a salvação. O diabo pode, mas ele não faz, porque sobre você está o poder do Todo-Poderoso. Veja, eu estou tentando dizer para você que há coisas que você pode mudar. Essas coisas não adianta você falar para o pastor da igreja, não adianta você fazer campanha, nem orar, nem fazer jejum, nem se consagrar. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que mudar. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Isso é minha responsabilidade. Eu li um livro chamado Homens Fortes. Eu indico fortemente para você, se você quiser, chamar Homens Fortes. E esse livro, o pastor que escreveu o livro diz assim: irmão, se você está ouvindo muito vamos na sua casa, alguma coisa está de errado. Aí eu falei: mas como assim? Eu não posso ouvir vamos? Pode, mas veja, se todas as vezes que é para orar, você ouve vamos orar, você vai orar.
mas alguma coisa não está certa. Por quê? Porque você, homem, é o líder espiritual da tua casa. A palavra vamos tem que estar na tua boca. Vamos falar com Deus sobre esse negócio. Vamos nos juntar para orar a Deus sobre essa questão. Vamos sentar para discutir esse problema. Vamos. Essa palavra tem que estar na boca do líder espiritual da casa. Você pode ouvir vamos. Deus vai usar a tua esposa. Deus vai usar o teu filho para isso. Deus vai usar até quem não é crente para falar vamos. Mas o vamos tem que estar na boca do homem de Deus, líder dentro da sua casa. Vamos nos reunir para falar com Deus. Vamos à igreja essa noite. Vamos ler a Bíblia essa semana. Vamos começar um culto doméstico. Vamos fazer um devocional para amanhã. Vamos fazer um lazer para curtir a nossa casa. Vamos fazer alguma programação para ver. Vamos, tem que estar na sua boca, você que é homem. Está pesado para os homens não, né? De boa, tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. Salmo 127, verso 1. É o Senhor que edifica a casa, mas não perverta esse texto. Tem coisa que você tem que fazer. Segundo, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. Eu sempre leio esse texto na apresentação dos nossos bebês da igreja. O que é que esse texto diz para nós? Olha o que ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão na boca do teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, atarás como sinal na tua mão e na tua testa, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja, o que é que Deus está dizendo para nós por meio desse texto? A nossa casa deve ser regida pela palavra de Deus. Talvez alguns crentes estão vendo mais novela do que lendo Bíblia. E aí as novelas estão ensinando para nós alguma coisa que a Bíblia não diz, mas nós estamos acreditando nisso. Talvez alguns crentes estão bebendo de outras fontes. Não estou falando contra a novela aqui não, tá? Só estou dizendo para você prestar atenção nas mensagens que você recebe. Beleza? Talvez nós tenhamos outras fontes que não sejam a palavra, mas você precisa entender que a fonte de maior autoridade dentro da tua casa não é a novela, mesmo aquela do Edir Macedo, mesmo aquela. Pastor, eu não estou lendo Bíblia, não, eu estou lendo Bíblia, estou vendo a novela do Rei Davi. Não preciso ler Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Irmão, você está lendo Bíblia? Não, agora vai começar a Jezabel. Eu estou vendo a Jezabel. Irmão, pelo amor de Deus. Leia, veja a Jezabel, mas leia a Bíblia, porque a palavra de Deus é regra de fé e prática e conduta dentro da nossa casa. As nossas ações como homens, mulheres de família e filhos e pais estão nas Escrituras e não fora delas. Um dos textos mais abruptos, mais chocantes das Escrituras está em Jeremias capítulo 2, se eu não estou enganado, verso 11 ou verso 13, que é um choro, um lamento de Deus dizendo assim: o meu povo fez duas maldades, me abandonou como a fonte das águas cristalinas e está fazendo cisternas rotas para você que não retém águas. Você sabe o que Deus está dizendo? Deus está chorando e dizendo: vocês me abandonaram a fonte da água para cavar um pedacinho de poça de água para beber daquela água. Esse texto está dizendo para nós: a lei, o princípio, a palavra é o que deve reger a nossa casa. Vocês lembram daquele, não sei se tem gente muito antiga que nem eu aqui, mas talvez você se lembre das famosas caixinhas de promessa. Você lembra? Quem lembra da caixinha de promessa? Irmão, teve um tempo na cristandade, eu sou velho de crente, teve um tempo nos evangélicos que nas igrejas, só lembra disso, pastor? Lembra? Nas igrejas a gente recebia a tal da caixinha de promessa. O que era a caixinha de promessa? Uma caixinha quadradinha que separou-se todas as promessas da Bíblia para você. Aí quando você estava com preguiça de ler Bíblia e de orar, você falava: eu vou pegar uma promessa. Aí você fala: meu casamento não está bem, aí eu vou pegar uma promessa.
fazendo uns crentes fracos, raso e mimimi, que pegou a promessa, mas não leu o contexto da promessa. Porque o contexto da promessa embute fidelidade, integridade, serviço, temor, admoestação, vida com Deus, entrega. Isso é o contexto da promessa. Você não pode escolher algumas coisas boas das Escrituras e desprezar todo o resto. Você precisa ler o contexto. Pega lá as promessas que você gosta de ler, mas leia todo o capítulo. Você vai entender que tem uma condição para aquela promessa acontecer. Veja, as Escrituras, e eu estou encerrando em 2 minutos. As Escrituras são para nós a base de dentro da nossa casa. Terceiro, Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. O Senhor conta para nós uma parábola dizendo de 2 homens, um prudente e um imprudente ou insensato, que decidiram construir suas casas, uma no lugar rochoso, outra no lugar arenoso. Quando as cheias vieram, os rios vieram, quem fez a sua casa em lugares arenosos perdeu e a ruína aconteceu. Uma coisa importante, se você puder ler depois, Mateus 7, 24 a 29. Olha que interessante. Não interessa como você resolveu fazer a sua casa, vai ter temporal, vai ter rio, vai ter chuva e vai ter vento. É aquela crise que vocês falaram, vai ter crise, isso é temporal, é chuva, é vento, sempre vai acontecer. Mas se você colocou a tua casa sobre a rocha, fique tranquilo, Deus vai guardar você. Se Cristo é a base do seu relacionamento, se você está firmado em Deus, fique tranquilo. Os ventos vão bater, os rios vão encher, vai ter temporal. Esses dias teve temporal, irmão, caiu árvore pra caramba. Não sei se aqui caiu aqui perto da árvore. Irmão, eu vim do Valo Velho até a minha casa, eu contei 15 árvores que caíram. Eu fiquei sem energia de sexta-feira o episódio até domingo, tomando banho de canequinha, irmão, só o sangue. Difícil demais. Mas são os resultados de quem é abalado. Você teve um episódio traumático, agora você tem que lidar com isso. Mas a nossa casa não pode se perder por conta dos temporais. Os crentes, a igreja, a cristandade não pode ser abalado. O Salmo diz para nós: assim como o monte de Sião, os que confiam no Senhor não serão abalados. Você pode receber essa promessa? Estenda a sua mão assim. Estenda a sua mão assim para receber. Em nome do Senhor Jesus, você não será abalado. Em nome do Senhor Jesus, esse vento que está passando não vai derrubar a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, nenhum temporal, nenhum rio, nenhuma fonte vai derrubar aquilo que Deus está construindo em você. Amém? Glórias a Deus. Eu quero encerrar, irmãos, com uma coisa que eu achei incrível num livro que eu li há um tempo atrás. É o que não fazer, beleza? É o que não fazer, não é o que fazer. A gente falou do que fazer. Eu vou dar 4 coisas para você não fazer, só para a gente encerrar. Tá bom? Concorda? Tranquilo? Eu encerro agora. Vamos lá. Chama-se Como Acabar com o Meu Casamento. Eu tenho tanto medo de fazer essas coisas. Vai que alguém fala assim: eu estou doido para acabar com o meu casamento. O que eu faço? Pelo amor de Deus. Como acabar com o meu casamento? Não faça isso, irmão. 4 coisas. Primeiro, crítica. A crítica vai acabar com o teu casamento. Crítica é o primeiro passo. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Primeira turbulência. Um espírito crítico, uma vida crítica vai acabar com o teu relacionamento. Agora entenda, irmão. Crítica é diferente de queixa. É diferente, é diferente. Queixa é a tua mulher falar para você assim: Marcelo, faz tempo que a gente não almoça, não janta fora, vamos jantar fora. Isso é queixa. Você desprezou isso e agora alguém está te cobrando. Quando a tua mulher ou teu marido te cobra alguma coisa, isso não é crítica, é busca de melhoria, é queixa. Amém? Amém. A crítica normalmente é uma generalização. Você não me ama mesmo. Você nunca gostou da minha família.
parceiro, não vai ter jeito para você. Você vai morrer desse jeito. Com você não tem mais jeito. Você é assim mesmo. Toda crítica é generalista, ela diminui o outro, ela não constrói coisas, ela diminui e destrói as coisas. Como acabar com o teu casamento? Comece com uma vida crítica. Mas se você quiser melhorar o teu casamento, tira a crítica do teu casamento. Segunda coisa, desprezo. O desprezo, quando você se reclusa, que você se afasta, quando você não quer mais dialogar, quando você se recusa a comunicar-se, quando você lida com o outro como se o outro não tivesse valor. Desprezo. Vocês sabem como as mulheres se sentem amadas? Quando os homens fazem coisas e dizem para elas que as amam. Verdade ou mentira, mulheres? Fazem coisas e dizem que as amam. Elas se sentem amadas. Mas você sabe como os homens se sentem amados? Falar é bom também, não vou dizer que é ruim, mas não é a chave. A chave é admiração. Quando as mulheres admiram os seus maridos, eles se sentem gigantes. Ele chega com um projeto e a mulher fala assim: vai dar certo, vai dar certo. E aí ele fala: como é que você sabe? Porque eu sei que Deus é contigo. Aleluia. Admiração, irmão. Não tem um homem que não se sinta gigante quando a mulher diz assim: esse é o meu marido, esse cara é demais, esse cara é fera, esse cara é fantástico, esse cara é monstro, esse cara é demais. Admiração. Eu estou dando uma chave para você, pelo amor de Deus, pegue e usa ela. Admiração. Você pode falar para o teu marido: mas olha que incongruência, você falar: filho, eu te amo demais, mas você não presta para nada, hein? Uma tremenda incongruência, concorda? Você é casado? Uma tremenda incongruência. Você disse que ama, mas desprezou. Não fez sentido. Você quer acabar com o teu casamento? Comece a desprezar o teu cônjuge. Já dizem aí os filósofos, atribuíram a Shakespeare, não sei se é verdade, que Shakespeare diz que o oposto do amor não é ódio, é indiferença. Quando alguém se porta indiferentemente com o outro, isso é desprezo, isso é princípio de falência de qualquer casamento. Terceiro, e quarto para acabar. Terceiro, atitude defensiva. Atitude defensiva é um componente que vai destruir seu casamento. Esteja aberto, esteja humilde, esteja submisso, esteja compartilhando, esteja otimista, esteja aberto a dialogar. Ouça. Talvez você olhou no rosto da outra pessoa e você imaginou uma coisa, né? Acho que não está gostando de mim, eu acho que está com raiva de mim. Eu, por exemplo, tenho um sério problema, irmãos, que é essa minha sobrancelha, essa minha testa esquisita. E aí eu converso com as pessoas, eu falo: Marcelo, você está com raiva? Eu falo: não, eu só estou sério, te ouvindo. Mas o meu jeito parece que eu estou com raiva de alguém, mas é o meu jeito. E aí, se eu estiver conversando com você, eu falo: pastor, você está com raiva? Eu falo: não, eu só estou prestando bastante atenção em você. Talvez você foi iludido por aquilo que você viu, mas esteja aberto a dialogar. Pergunte. Uma das estratégias da comunicação é confirmar se aquilo que foi dito é o que foi dito. Porque às vezes pode ser que você está entendendo errado. E se você confirmar, a comunicação vai ajudar bastante. E eu encerro aqui, irmãos, me perdoem se eu encerrei o tempo. Bloqueio de comunicação, encerrar a comunicação. Os casamentos que acabam porque não há mais comunicação. Eu ia falar para você anotar, mas não sei se faz sentido você anotar o que vai acabar com o teu casamento. Mas se você quiser anotar para não acabar com o teu casamento: crítica, desprezo, atitude defensiva e bloqueio de comunicação vão acabar com o teu casamento. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor, você me permite orar pelas pessoas? Me permite orar pelas pessoas? Posso? Você pode colocar-se sobre os seus pés, por favor? Vocês estão com o cônjuge junto? Você está com o marido, a marido e a mulher estão juntos? Se não tiver, vai lá onde está a sua mulher, seu marido.
por gentileza, se unam para orar juntos agora. Eu quero fazer um exercício rápido com você. Você que está entre cônjuges aí.